Olá pessoal, iniciamos mais um Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Somos guiados pelo Espírito Santo que habita em nós, que ora em nós e por nós. Hoje a gente trouxe aqui o tema como conhecer a nossa personalidade, como conhecer as nossas dificuldades da carne, como a gente conhece o nosso eu interior para que a gente possa aprender e saber lidar com certas situações que às vezes a gente não consegue entender e sofre com isso. Antes de a gente iniciar, vamos fazer uma breve oração. Eu trouxe para aqui a gente iniciar hoje a oração de São Francisco de Assis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Essa oração é a oração de São Francisco de Assis, um santo de nossa igreja, que foi canonizado por volta do ano 1200, onde ele faz uma oração a Deus, e hoje a gente usa essa oração para também pedir por essa humildade, pela verdade, para que a gente leve ao mundo tudo o que Jesus quer de nós. E hoje estamos aqui para falar da palavra de Deus. Mas antes da gente iniciar, eu quero apresentar aqui a Elisa. Ela veio hoje para conversar com a gente sobre temperamentos, a nossa personalidade, e falar um pouquinho sobre essas dificuldades que nos atrapalham até nessa vida espiritual. Muito obrigada, agradeço o convite, estou aqui à disposição para levar o maior número de conhecimento a muito mais pessoas que querem entender sobre os temperamentos, sobre as personalidades, como trabalhar, como ordenar, né, quando está em desequilíbrio, em desordem, e agradeço. Eu separei uma passagem para nós iniciarmos essa conversa e eu quero proclamar para vocês. Eu separei a passagem de Mateus 26, versículo 41, onde fala assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes a gente tem, uma vida de oração, a gente está seguindo nesse caminho da igreja, desse nosso caminhar, e a gente acaba sofrendo, com a tentação da carne. A gente tem uma luta contra nós mesmos, às vezes, de levantar da cama e começar o dia, ou de não querer, às vezes, sair de casa e não sabe como lidar com essa situação. Ou muitas pessoas, às vezes, não têm o controle de como falar e fala de uma maneira ríspida, que acaba ofendendo a pessoa, mas às vezes ela nem consegue visualizar o porquê que ela faz dessa maneira, por que acontece assim, E isso vem ali dos nossos temperamentos, que é uma maneira fisiológica, biológica do nosso corpo que responde, para manter um equilíbrio. E a Elis consegue comentar um pouquinho mais sobre essa questão de temperamento. O que é um temperamento, Elis? Então, o que são esses temperamentos? O que nos move, O temperamento, ele é biológico, André. Nós nascemos com ele é de berço. Sim. Então, nós temos 3 dimensões, que é a dimensão espiritual, a dimensão psíquica e a dimensão biológica. Então, o temperamento, ele está biologicamente, nós nascemos com ele, É um mineral e a gente é herdado, foi o que Deus nos deu, Então, Deus quis que muitas pessoas fossem quentes, expansivas, para fora, que tivesse mais atitude, e Deus quis que pessoas fossem mais introspectivas, mais calmas, mais analíticas. Então, nós nascemos com essas dimensões.
A dimensão psicológica é tudo que nós vivemos, que nós adquirimos, né? Nós adquirimos com as pessoas que nós convivemos, chama epigenética, o meio que nós vivemos nos moldou, né? O que nós recebemos na nossa infância, ou até hoje. Até hoje nós somos moldados, né? Nessa psicológica a gente acaba às vezes seguindo, né, um padrão dos nossos pais. Sim. E colocando em prática, às vezes de uma maneira, a gente passa o que a gente aprendeu, né? Exatamente. E tem também no meio disso traumas e tudo que pode afetar também, né, Sim, as exatamente. dificuldades. E muitas vezes a gente repete os padrões dos nossos pais, né? Inconscientemente, Sim, né? Inconsciente a gente vive. Quando você se dá conta, a gente fala que a gente trouxe para a luz da consciência, né? Que você fala, poxa, por que eu ainda faço isso? Porque ainda está nesse padrão psíquico que ele está nos comandando, né? A gente segue esse padrão intuitivo e nem percebe, sim, sim. né? E depois nós temos também o padrão, que daí é a dimensão espiritual, que é todo o nosso livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que Deus nos dá. Então, são as nossas decisões, né? Então, a personalidade, ela é moldada e mutável ao longo da vida. Podemos transitar e mudar a nossa personalidade? Sim. Sim, por isso que tem pessoas que recebem um cargo, né? Foi promovido e as pessoas falam assim, nossa, mas por que a pessoa mudou tanto? Porque mudou a sua personalidade. Mas e o temperamento? Não, o temperamento, ele continua. Ele nasceu com aquele temperamento, ele morre com o temperamento. A personalidade, ela é moldada. Mas como assim? O temperamento, nós temos 4 tipos, já vou falar. É o sanguíneo e o colérico. São temperamentos quentes. O melancólico e o fleumático são temperamentos frios. Sim. Se essa pessoa que recebeu essa promoção, ela fica desordenada, ela fica fora da graça de Deus, ela não tem a experiência com Deus diária, ela vai ser um colérico desordenado, pode ser um chefe que ele vai ser muito agressivo, bravo, exigente, quer cobrar, né? Porque o colérico, ele tem essa força, né? De ação, de justiça, né? Ele é muito justiceiro, então... E só que se ele estiver desordenado, a personalidade dele vai ser alterada. O temperamento não, tá? Então existe essa diferença entre personalidade e temperamento. Tá. Do colérico, por exemplo, a minha esposa é colérica, então eu já conheço O meu também, meu esposo também é colérico. A gente vai aprendendo a lidar, né? E até mesmo eu me vejo como melancólico, e que são os temperamentos frios que você falou, né? Sim. E eu falo que se o melancólico colocar pra fora tudo que ele sabe, ele domina o mundo. Exato. Mas é muito difícil, né? Sim, o melancólico, a dificuldade dele é ir para fora, né? Essa é a dificuldade. O melancólico, ele é comparado ao incrível Hulk. Aham. Ele é quieto, ele é calmo, quando ele não está no modo verde dele, né? O melancólico, ele é implosivo. Então, a grande questão do melancólico é isso, ele guarda tudo. Sim. Ele é muito introspectivo, né? Ele é muito reflexivo. O melancólico, ele só vai falar quando ele tem certeza. Ele é muito perfeccionista. Exige um grau de perfeccionismo muito forte. Quando ele estoura, ele explode, ele sai passando igual um Hulk mesmo, né? Ele vai destruindo todo mundo que vem pela frente. Aí ele está desordenado. Sim. Né? Então, assim, ele guarda demais, porém, quando explode, vai ao seu extremo. No meu caso, assim, tipo... Eu sou muito na vida de oração, por exemplo, né? Eu sou muito meditativo, contemplativo, e para mim isso é muito bom, você ficar no silêncio, adorando ali a Jesus, Sim. ou rezando, né, um terço, um rosário. O que me der, eu fico ali meditando. Se me der uma palavra, um versículo da palavra, eu consigo ir longe com isso. E eu não me perco nesse... Então, só que a questão do melancólico, pessoal, é justamente isso. Interiorizar demais, ficar antissocial demais, né? Daí isso que tem que prestar atenção. Se não está introspectivo demais, entra demais para dentro
E aí fica naquele universo que para ele é muito confortável, né? Então, o melancólico, ele se abastece ficando no silêncio. Ele não é que se abastece com pessoas, não. O melancólico, ele se abastece exatamente nesse processo meditativo em casa, lendo um livro, fazendo oração, rezando. É ali que ele se abastece. Porém, se ele entra demais para dentro, Se perde. se perde. Aí tem que ter alguém que puxa, que fala, não, vamos sair, vem. E aí vem a esposa colérica que faz Tem essa como ficar pessoa. parado. Não tem, não tem, né? Eu tô tendo que aprender a me adaptar, né? Certas coisas, às vezes eu não tenho vontade de ir em certo lugar, de fazer uma visita. Sei, Eu quero ficar em casa, hoje quero ficar quieto, mas eu faço um esforço para mim não me afastar demais, não me Sim. viajar ali demais dentro de mim. sim, porque é uma tendência. Aham. É uma tendência, né? Que o melancólico, ele quer ficar paradinho, né? É quietinho ali, tá bom, né? E se deixar, ele fica, só que, e aí, né? Eu falo que antes de eu conhecer Jesus, de eu ter o meu encontro com Jesus, eu não falava assim em público, eu não tinha a coragem, não tinha nem a vontade, né? Eu nunca me imaginava estar falando em público. E depois desse batismo no Espírito Santo, eu recebi cura, né, dos meus traumas. E Deus vai me mostrando o que Ele quer e através do Espírito Santo a gente é guiado e a gente é impulsionado para fora, né? Sim, E aí a gente começa a entender mais sobre o que é essa vida, né, que você falou ali, psicológica, espiritual e biológica. E tenta conciliar e ir adaptando tudo isso, mas é difícil, né? Antes da gente sair de casa, a gente trava uma batalha com a gente mesmo. exatamente. Na verdade, é trabalhoso, né? Eu até costumo dizer que eu não gosto muito dessa palavra difícil, porque paralisa, né? Uhum. Ela é trabalhoso. E o que a gente tem que fazer é justamente isso que a passagem nos mostrou. A gente tem que fazer uma violência contra o nosso temperamento para eu ser sal no mundo. O que Deus quer de mim? O que Jesus quer que eu faça? Né? Dentro do meu temperamento. Por quê? Porque tem pessoas que precisam do melancólico. Uhum. Eles precisam do melancólico. Por quê? Porque o melancólico que vai trazer profundidade, o melancólico é mais analítico, né? O melancólico, ele fala quando ele tem certeza. Eu acho muito legal. E eu, como melancólico, eu posso dizer, né, que quando a gente está, por exemplo, numa reunião, tá todo mundo falando e eu só fico observando. E ali eu vou montando na minha cabeça o meu roteiro. Exatamente, é exatamente isso. E aí, o que você tem que pegar um pouquinho? O ponto do sanguíneo. O oposto complementar do melancólico é o sanguíneo. Que o sanguíneo é quente e ele é úmido. Ele é para fora. Então, as pessoas que mais socializam, mais falam, são os sanguíneos e os coléricos. Sim. Né? Eu costumo dizer até, que a gente aprendeu com os nossos professores aí, que sanguíneo e colérico, eles são predadores. Uhum. O melancólico e o fleumático, eles são presas, né? Eles querem ficar quietinhos, né? E os sanguíneos e os coléricos são para fora. E são mais comunicativos, mais expansivos, né? E por isso que os grandes influencers, né? Eles são sanguíneos. Por quê? Porque a facilidade do sanguíneo falar é muito grande. Então, o melancólico, ele tem que aprender com o sanguíneo. Sim. E o sanguíneo, em contrapartida, tem que aprender com o melancólico. Por quê? Porque o sanguíneo, ele tem o cérebro na boca. Ele vai pensando e ele vai falando. Ele vai pensando e ele vai falando. O melancólico, não. Ele só fala quando ele tem certeza. Tem certeza. Então, quando tá lá todo mundo batendo papo num lugar que tá muita falação, o melancólico tá pensativo. O fleumático também, que ele também é frio. Sim. Qual que é a diferença dos frios ali, que a gente vai falar um pouquinho, do melancólico e do fleumático? O fleumático, ele não guarda rancor. O melancólico já é mais rancoroso. Ele sente a emoção e ele segura essa emoção, Uhum. né? Em contrapartida, o fleumático, o que ele tem que fazer?
ele tem que se expor para fora também. Sim. Porque ele é pacato demais. Então, de repente, Deus está pedindo para que ele faça algo, mas ele não quer. Porque tô de boa, é confortável demais. Não quero não quero sair da minha zona de conforto. E isso é uma violência que o fleumático tem que fazer contra o temperamento dele, né? Que é trabalhoso para ele. Sim. Fazer alguma coisa, ajudar uma comunidade, né? Não vai querer, não vai ser o primeiro que vai tolar, vamos. Não, muito pelo contrário. Se não trabalhar essa desordem do fleumático, o que ele faz? Ele fica um fleumático desordenado, folgado. Sim. Né? Por quê? Porque daí tá todo mundo trabalhando e ele tá lá de boa. Por quê? Porque é cômodo, não quero ter trabalho. Só que o fleumático ordenado, ele é calma. O fleumático ordenado, ele traz a sabedoria na palavra. Uhum. Ele também, como o melancólico, ele fala convicto, ele fala poucas palavras. Ele é mais introspectivo, mas quando ele fala, tem sabedoria. Observe o que um fleumático está falando. Voltando pro melancólico ali, né? Quando eu comecei a conhecer um pouquinho o meu temperamento, eu coloquei como um pilar na minha vida a sinceridade, né? Pra mim não ficar guardando, porque a gente começa a guardar demais dentro da gente e é a gente que sofre à toa, né? Sim. Então eu tive que aprender a pôr um filtro ou a purgar, né? Como que eu vou tirar isso dentro de mim da maneira que eu aprendi junto com Jesus, né? Falando. Pega e fala e resolve e seja sincero. Que senão você vai levar para casa e aquilo ali vai te fazer passar mal e gera até às vezes um mal até no próprio corpo, né? A gente sente no corpo. Sente no corpo. Por quê? Porque o melancólico, assim como o colérico, são rancorosos. Guardam mágoas, ficam ruminando aquilo dentro e a gente não tem como jogar ali para fora. É doenças psicossomáticas, somatização das emoções. E aí, o que o melancólico tem que fazer? O melancólico, ele tem que falar. Porque a tendência dele é ficar quieto e ficar ruminando. Só que vai ficando mal-humorado, né? Aí, qual que é a diferença do colérico? O colérico é explosivo. Ele bate, ele atropela, ele é desordenado, ele humilha, fica prepotente. Então, assim, qual que é o equilíbrio do colérico, quando ele tem que colocar para fora? Porque ele coloca, bateu, levou. Ele tem que ser mais humilde, né? Por quê? Porque o colérico, ele está sempre certo. Sim. Ele está sempre certo o tempo todo. E ele tem uma energia incansável de se posicionar. Só que aí tem que trabalhar o quê? A humildade. Vamos mandar uma mensagem já para Jéssica e pro Ricardo. Né? Eu até separei aqui uma passagem. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13, né? É que o colérico, ele é assim, ele tudo pode. Ele tudo pode e ele conquista. Por quê? Porque ele tem coragem, né? Ele tem coragem. Né? Nem que ele é a ação, né? Só que nessa ação, encontra-se com o melancólico, com o fleumático, né? Por isso que tem que ordenar. Porque aí é demais para o melancólico, é demais para um fleumático, né? Para finalizar ali o melancólico, qual que são a diferença, assim, do que é bom e do que é ruim e como solucionar de uma maneira, assim, básica para o pessoal entender, assim, no geral? Como sendo bom, ele tem muitas qualidades, né? Ele é minucioso, ele é detalhista, ele é habilidoso, profundo, planejador, reflexivo. Porém, se ele estiver em desordem, ele se torna egoísta, confuso, introspectivo, mal-humorado, medroso. Como que nós vamos ordenar tudo isso? Exatamente, em oração e sempre fazendo um esforço, uma violência contra o seu temperamento para você ser melhor para as outras pessoas e para você mesmo, principalmente para você. Sim. Né? Você tem que sair do seu mundo para você servir melhor numa comunidade, saber onde você vai estar inserido também,
se desenvolver nas suas habilidades, né? Então, como que vamos colocar olha aqui, ó, o que você está fazendo, o melancólico, você está fazendo o quê? Contra o seu temperamento. Sim. Você está se colocando a serviço de Deus, se colocando a serviço do Senhor, algo que vai contra o seu temperamento, mas é um chamado. Sim. Então, ouvir a voz de Deus, nem sempre nós vamos fazer aquilo que nós queremos fazer, né? Sim. Mas nós temos que trabalhar justamente isso. É necessário? Então, eu tenho que vencer o meu medo, que é a característica do melancólico. Eu tenho que ter coragem, que daí eu pego lá do colérico. O colérico vai, depois ele resolve. E é muito engraçado, né? A gente jogando nesse lado, né? Com Deus, eu falo meio ao contrário, às vezes, da nossa razão, né? Porque na própria palavra diz, né? Os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Então, a gente tem que lutar contra a carne para o espírito, né? Assumir e fazer o que é bom e fazer o que é certo e fazer o que é vontade de Deus para nossa vida. Exatamente, é lutar contra a carne. Por quê? Porque a ordem natural e equilibrada é Deus, ele vai mandar na nossa psique e a nossa psique vai ordenar o nosso biológico, o nosso corpo. Quando estamos desordenados, o corpo quer mandar na mente que se rebela contra Deus. E é o caos que a gente vê nos dias atuais. Sim, e aí isso, né, o corpo começa a assumir as vontades, os prazeres, a gente cai no pecado, perde o relacionamento com Deus, se afasta e depois é uma dificuldade para a gente voltar e colocar em ordem tudo de novo esse relacionamento, né? Voltar à vida de oração, voltar a buscar, inicia do zero esse caminho. A nossa caminhada com Deus é como se estivesse subindo uma escada rolante e descendo. Sim. A gente tem que estar andando cada vez mais rápido para crescer. Se a gente para, a gente vai descer lá para baixo. É por isso que orar e vigiar é tempo contínuo. Como eu digo, somos seres tridimensionais, corpo, mente e alma, e nós temos que abastecer o corpo, a mente e a alma todos os dias, porque senão nós ficamos em desequilíbrio. E o temperamento sanguíneo, que é as vantagens, qual que é? Então, o sanguíneo, todo mundo vai saber que o sanguíneo chegou. O sanguíneo, ele é o mineral ar, né? Uhum. O colérico é o fogo, o melancólico é a terra, ele é firme, o melancólico, o fleumático, ele é a água, e o sanguíneo, ele é ar. O ar, ele se expande. Aonde ele chega. Todo mundo viu que o sanguíneo chegou. É aquele que conversa, que fala, que se expande, otimista, né? O sanguíneo, ele tem alegria, né? Só que aí também nós vamos para um sanguíneo quando está desordenado, quando está na carne, né? Sim. O que ele é? Ele falta constância, falta foco, falta persistência, ele gosta muito de emoções, então ele quer, aonde tá legal, eu tô aqui, de repente aqui tá mais legal, eu vou pra lá, de repente eu quero emoções, eu quero sentimentos. A dificuldade de um sanguíneo é ele se manter focado, centrado, iniciar e finalizar algo que ele começou. Essa é a dificuldade do sanguíneo. Tem alguma como formular essa pergunta? O TDAH, por exemplo, atrapalha nesse temperamento ou são coisas diferentes? Então, todos esses distúrbios que hoje está sendo falado, ele pode ser em qualquer temperamento. Sim. Tá? Não é porque é sanguíneo que vai ter mais índice de TDAH. Não, todos os temperamentos ele tem isso. Justamente, temos que lutar contra as nossas desordens. Então, se eu tenho TDAH, independente se eu sou sanguíneo, colérico, melancólico, eu luto contra isso dentro do meu temperamento. Eu tenho que me ordenar para que aquilo não me domine, né? Então, mas é uma característica forte do sanguíneo ele perder o foco. Sim, né? sim. Então, assim, quando ele está nos defeitos, ele se torna inconstante, inseguro, indisciplinado, muito barulhento,
né? Então, ele fala demais, ele é fogo de palha, ele fala muito e entrega pouco. Sim. Por quê? Porque ele é sobre emoções. Eu conheço algumas pessoas sanguíneas e realmente é fogo de palha, né? Sim. Como você falou ali, dá para visualizar assim, que chega, preenche o lugar, fala, mas se não gosta, não quer mais. Não, e é rápido as emoções, né? É muito rápido. Tanto que o sanguíneo, ele não guarda muito rancor. Sim. E ele esquece. Então, as pessoas pisam muito, as pessoas, como que eu posso te dizer? Elas agridem muito o sanguíneo e ele vai levando tapa para tudo quanto é lado. Por quê? Porque ele não percebe. Quando eu ver, ele esqueceu. Ele esqueceu que uma pessoa ofendeu e ele tá lá conversando de novo. Por quê? Porque ele não guarda rancor, né? É diferente dos outros temperamentos. Então, a característica do sanguíneo é isso, é fogo de palha. Ele tem iniciativa, mas não tem tanta acabativa. Uhum. O que ele tem que fazer? Ordenar, estudar, por exemplo, um sanguíneo. Você pegar uma criança sanguínea, né? A mãe vai ter dificuldade. Por quê? Sim. Porque ele quer brincar, ele quer tá na rua, ele quer estar fora, ele não quer sentar. Sentar e estudar para o melancólico é muito fácil, né? Agora, para um sanguíneo já não, é trabalhoso. Por isso que os pais, é muito bom os pais saberem sobre isso aqui, André. Por quê? Porque o pai e uma mãe, eles não são os mesmos pais para todos os filhos. Cada um nasceu com um temperamento. O que você vai trabalhar com um fleumático não é a mesma coisa que você vai trabalhar com um colérico. Isso vai ajudar bastante na criação e tudo. Muito. Para você entender que a gente não coloca tudo ali no mesmo saco e vamos embora. Não. Se você grita com o melancólico, ele vai ficar mais tempo chateado. Eu tenho até com a minha filha hoje, né? A gente se acelera ela um pouco, ela se perde, ela não consegue fazer. E tem que aprender a lidar, e é difícil, né? No dia a dia, na correria, tem que ter paciência. Tem que ter horário, né? Então, por exemplo, eu tenho uma filha melancólica e eu sou uma mãe sanguínea. E mesmo sem saber sobre os temperamentos, muitos anos atrás, quando ela era criança ainda, eu observei que o tempo dela era diferente do meu. Sim. E não adiantava eu pressioná-la para o horário. Por exemplo, colégio de manhã. O que eu fiz? Comecei a acordá-la 1 hora antes, para ela ter o ritmo dela, o tempo dela, porque é muito diferente. É muito diferente. Sim. Ainda mais se pega, né? Tipo, do oposto, né? Do oposto. Dá uma diferença muito grande. Muito grande. Pro sanguíneo, para ele conseguir se controlar, por exemplo, ler um livro, qual que é o sanguíneo ele precisa de agenda. O sanguíneo precisa de rotina, o que é trabalhoso para um sanguíneo. Por quê? Porque sentar e fazer o que tem que ser feito todos os dias não é prazer, não tem alegria naquilo. E o sanguíneo, ele precisa se sentir alegre, ele precisa se sentir motivado. Então, é trabalhoso para um sanguíneo e ele tem que criar rotina. Criar rotina. Ele tem que sentar, ele tem que entender que aquilo é necessário para ele alcançar os objetivos dele. Por quê? Muitas vezes o sanguíneo está próximo de alcançar seu objetivo, mas ele muda, ele dá uns 360 e volta para um outro lugar. Ele se perde nas emoções, né? Sim. Então ele gosta de conversar, ele gosta de gente, ele precisa se abastecer com pessoas, né? Diferente dos frios, que abastece o sanguíneo é festa, né? É uma festa em comunidade, é estar ali ajudando, é estar conversando. Ele gosta disso. Ficar sentadinho não é prazeroso. Sim. Então, o sanguíneo precisa de agenda. Ele tem que se sentir que tem um objetivo a ser cumprido, mas que tem o processo. Então, o sanguíneo, a dificuldade dele é no processo. Você falou ali dele ficar sentado, ele não consegue, né? Fica se mexendo, inquieto. A ansiedade tem a ver com o temperamento também? Não, a ansiedade, ela é criada, independente do temperamento. Também é o meio em que eu vivi, o que eu adquiri, né? Então, assim, a ansiedade, ela é criada, tanto que você pode deixar de ter ansiedade. Não, eu vou diminuir meu ritmo, eu vou mudar o rumo da minha vida,
né? Não tá indo legal. Então, também não tem a ver com temperamento. Todos os temperamentos podem adquirir. Por exemplo, você pegar um fleumático, que esse fleumático, ele tem que estar num trabalho que exige pressão. O fleumático, ele não opera sob pressão, ele trava. Sim. Ele fica estagnado, ele nem vai para frente nem para trás. E isso pode causar muita ansiedade em um fleumático, né? Quando ele está sob pressão. Por quê? Porque ele tem um ritmo dele, ele tem um ritmo de pensamento, ele tem um ritmo com as pessoas, e se você pressiona demais um fleumático, ele trava. Pode gerar, sim, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, mas isso é um distúrbio em qualquer temperamento. É criado daí. Sim, é criado. Uhum. E a gente pode descriar, né? Sim. Mudando a forma de viver. Mas tudo isso que acontece assim, né, que é criado, que a gente cria ansiedade, enfim, outras coisas, né? Eu vi até uma imagem esses dias que falava que quem vive de passado, tendência à depressão, quem vive de presente, estresse, e de futuro, ansiedade, né? No presente a gente pode dizer que a gente está sobre presença, que é o estresse, ele também não é tão mal como todo mundo pinta. É necessário ter um nívelzinho dentro de nós, porque nos move. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Agora, em desordem, tudo que está em desordem, que está para mim ou para você que é demais, ele está fora. Sim. O passado, se a gente ficar remoendo demais o passado, às vezes assim, até um passado que foi muito bom, né? Vivemos um passado muito bom, né? Muitas pessoas tiveram grandes aquisições no passado, só que não sai de lá. Porque quando eu tive isso, porque quando eu vivi isso, tá, mas aquilo não existe mais. Gera em nós uma melancolia, né? Gera em nós fica preso. E o presente é o único dia que nós temos. Qual que é o dia que nós temos? É o dia de hoje. Hoje nós estamos aqui no momento presente. Sim. Quando estamos no momento presente, nos gera paz, nos gera tranquilidade, que é o único momento que a gente pode viver, né? Então, isso gera menos ansiedade. Por quê? Porque eu estou vivendo aquilo que eu estou realizando no momento. Sim. Então, isso me gera tranquilidade, que é o ideal que todos nós temos que trabalhar a nossa mente, né? Orar e vigiar, para nós estarmos no momento presente. O futuro, em contrapartida, ele não existiu. Nós não sabemos o que está por vir. A nossa mente, ela cria desordem, né? E ela começa a criar caos onde não existe, possibilidades que talvez não aconteça. E quando acontecer, nós, inclusive, resolveremos problemas diferentes do que a gente imaginou. Só que nós estamos criando ansiedade, né? Porque quando a gente estiver lá, porque quando eu for fazer aquilo... E talvez você chegue naquele momento, você nem queira fazer o que hoje a gente está querendo fazer. Sim. Né? E aí, só que isso gera muita ansiedade. Por isso que temos que voltar a nossa mente para o momento presente. É onde nós vamos criar tranquilidade. É aonde o momento que o Senhor nos deu para viver em plenitude. É o dia de hoje, é o aqui e agora. A mensagem que me vem é viva hoje com qualidade, né? O pouco com Deus é muito, né? Então, às vezes a gente quer estar lá na frente, mas a gente nem sabe o que vai acontecer, e daí acaba gerando uma desordem. Sim, total. Por quê? Porque aí confunde tudo, presente, passado e futuro. E o presente é uma dádiva, né? Estar no momento presente é uma dádiva. Sim. A gente às vezes não é grato, né? Com o que tem no momento aqui, e quer algo a mais, ou tá vivendo preso lá num passado, num luto, né, por exemplo, Sim. Que gostaria que voltasse, mas aquilo não vai voltar mais, e você não consegue viver daí. E isso impede de vivermos coisas melhores e maiores do que a gente pode imaginar, né? Por quê? Porque a gente fica preso naquela situação, e a gratidão Deus, gratidão Senhor, o que faz isso? Faz uma sensação de bem-estar. Toda vez que nós louvamos e agradecemos a Deus pelo aquilo que a gente tem no momento atual, isso libera em nós a serotonina, são sensações do prazer que preenche o nosso coração. Sim. Né? E a gente consegue viver de uma forma mais preenchida de amor e abundância. Coisa que, se a gente estiver lá na frente, nós estamos o quê? Na falta. No passado, está faltando. Né? E quando a gente volta para o momento presente, a gente agradece. Então, eu ainda não, pela fé,
Não vi manifestado ainda, mas eu ainda quero ver manifestado isso. Isso me gera o quê? Esperança, confiança em Deus, coloquei na mão de Deus. Sim. Quando a gente coloca na mão de Deus, parece uma frase muito abstrata, né? Não, mas colocar na mão de Deus nos dá paz. Dá paz. Né? Você vê? Então, voltar para o momento presente é paz. É muito incrível, né? Esse sobrenatural de Deus. Se você mergulha nisso, se abre, né, a essa graça, a gente tira o que é ruim, a gente consegue enxergar o que precisa melhorar, se adaptar, mesmo com as nossas dificuldades, e a gente caminha. Então, lógico que mesmo assim vai ter as batalhas, a gente vai ter que enfrentar, mas a gente vai se conhecer e vai saber o que tem que fazer, né? Mesmo sendo difícil, e a vida vai fluir. Então eu vejo muito que não adianta a gente ter várias ferramentas se a gente não usar, não ter a decisão de eu vou fazer, né? Guardar os talentos para si, né? Por exemplo, se você não tivesse aqui, os seus talentos estariam, né, lá na terra. Dentro de mim. Dentro de você. E não iriam chegar a quantas pessoas, né? Então, é justamente isso, trabalhar toda essa terra aí que plantou a sementinha para germinar. E vai germinar, né, na vida de alguém que precisa estar ouvindo aqui hoje, né? Para a semente dar frutos, ela precisa morrer, né? Para que nasça algo. Então, é assim com a gente precisa renunciar a certas coisas, digamos o que a gente estava falando, né? Um passado. Sim. Para que a gente consiga viver o presente com qualidade e gerar frutos e trabalhar, né? E deixar Deus agir. Senão a gente vai ficar preso nisso e não vai conseguir se conhecer e fazer a vontade de Deus na nossa vida. Até tem uma frase, né? Floresça onde Deus te plantou. Isso. Né? Então isso é muito real mesmo, né? Germinar aonde Ele quer que você germine, né? Vou fazer uma pergunta para você, Elis. Sim. Qual que é seu temperamento? O meu temperamento é sanguíneo, né? Então... é muito... Fala muito, é muito barulhenta, é muito expansiva, é muito para fora, é muito comunicativa, né? Aonde chega, pode não conhecer ninguém, vai conversando com todo mundo, né? Sim. É a sanguínea. Ó, legal, da boa que a melancólica, eu faço a ideia, você... E assim, eu me dou muito bem com melancólicos, né? Os melancólicos, eles têm a patente de me ouvir. Sim. Porque melancólico fica quietinho, né? É verdade. Então, a maioria das minhas amizades são de pessoas melancólicas. Legal. Vamos passar para outro temperamento, então? Vamos. A gente falou pouco do fleumático, né? Uhum. O fleumático, ele é paz. O fleumático, ele é muito, muito tranquilo. Sim. Deixa eu até pegar aqui, né? Então, ó, fleumático. Calmo, responsável, eficiente, prático, tranquilo, diplomático, ele não quer guerra com ninguém, ele não vai entrar em briga, você não vai ver um fleumático brigando, ele vai segurar até o máximo que ele conseguir, não gosta de confrontos, não gosta de se expor, né? Ele é muito equilibrado, muito observador. Sim. Né? Mas quando ele também está nas desordens dele, que é isso que a gente sempre vai falar, a carne é fraca e a gente tem que, né, tá no espírito, então a gente tem que voltar para nossa ordem. Calculista excessivo, ele paralisa, né, muito medroso, desconfiado, procrastinador também, muito procrastinador, e ele tem baixa energia. Sim. Então, e ele é o oposto complementar do colérico. Ele tem que se espelhar no colérico e o colérico pegar um pouquinho dele também. Sim. Eles são opostos complementares. A procrastinação, eu estava pesquisando esses dias, existe uma diferença com procrastinar e a preguiça, né? Sim. Que a procrastinação é a mente que bloqueia, não é que a pessoa tem preguiça. Às vezes eu já vi pessoas que confundem, né? Sim. Com a preguiça. Então, a preguiça a gente não faz porque não quer. A procrastinação é como se
não conseguisse fazer, né? Deixasse para depois. Porque daí tem o estresse, né? Então tem limitações ali, tem traumas que bloquearam a iniciativa, né? Então às vezes a pessoa passou um estresse pós-traumático e não foi trabalhado isso dentro dela, né? E aí o que acontece? Ela começa a gerar procrastinação. Sim. Baixa de energia. Daí começa aí um ciclo vicioso. Não quero mais fazer oração, não quero rezar, não quero mais sair de casa, deixo para depois. Sim. Né? E aí a procrastinação pega em todos os temperamentos também, porém o fleumático, ele tem um grauzinho maior de procrastinação, né? Por quê? Porque ele trava o fleumático sob pressão, por isso que ele tem que trabalhar, estar inserido na comunidade, estar fazendo algo que ele precisa sentir. Sim. Para o fleumático tem que fazer sentido. Não adianta. Se não fizer sentido, ele não tem vontade de fazer aquilo, né? Então, para que eu vou fazer? É como se ele tivesse que se preparar e ele preparar aquilo para que ele fluísse, né? Eu quero fazer assim, eu vou fazer isso, e daí ele faz. Senão, se alguém falar, não vai. Não vai. E ele é diferente do colérico. O colérico, ele faz porque tem que fazer. Ele é da ação. Ou o fleumático não. Tem que fazer sentido para ele. Se não fizer sentido, ele paralisa. Então, o que eu vejo muito casais que tem muito conflito são homens fleumáticos e mulheres coléricas. Sim. Por quê? Porque a colérica é rápida demais, né? Sim. Ela resolve, e aí ela vai tomando a frente, e aí quando vê o fleumático, ele fica parado demais, né? Ele estagna mesmo. Então, a baixa energia do fleumático é de todos os temperamentos, é a maior. Porém, ele tem uma sabedoria imensa, porque quando ele fala pouco. Mas quando ele fala, ele se posiciona de uma maneira correta. Legal. Né? Sempre tem, né? Coisas boas e coisas... Sempre. Tem que aprender a equilibrar tudo isso. E aí, ó, na calma e na confiança estará a vossa força. Na calma e na confiança, né? E é uma paz interior que só o fleumático tem. Ele consegue ter uma paz que ninguém tira ele do eixo. E me veio uma dúvida aqui. São 4 temperamentos, né? Sim. A pessoa, ela tem tendência a ter outros juntos também, misturado? Não. O que acontece? Nós temos aportes. Sim. Dentro do nosso temperamento, nós oscilamos em 3 aportes. Então, pode ser que, por exemplo, eu sanguínea, no momento da minha vida, estou passando por situações que eu fique mais próxima do fleumático. Aí eu fico mais tranquila, Sim. Muito calma, né? Muito serena, muito analítica, ali quietinha. Ou eu posso ir próximo de um colérico. Então, eu ando nesses aportes. Quando eu estou agressiva, irritada, né? Quero dominar, quero ser a dominante, tenho razão, a sanguínea ela vai próximo de um colérico. A mesma coisa o colérico quando está próximo do melancólico, anda pelos aportes, que é o melancólico, que é o colérico faísca. Ele está próximo do melancólico, passivo demais, quieto demais. Eu fico pensando, você falar assim, a gente tem que ter um amigo bom, então sanguíneo, fleumático e colérico. Sim. Para ordenar os complementos, né? Ou seja, nós somos melhores com pessoas diferentes, né? Então não é porque o meu jeito é o certo. Não é porque tem que ser do meu formato. Não é ser chato. Faz sentido aquela frase, diga-me com quem andas que eu te direi quem é. Sim. Por quê? Porque o meio nos molda. O meio nos molda. Então, a nossa personalidade, ela é moldada, sim, sempre. E isso, pessoal, até morremos. Por isso, orai e vigiai. Aonde estaremos inseridos? Em que ambiente? Quais são as amizades que você está tendo? Para onde elas estão te levando, né? Toma cuidado para você não se espelhar nelas e acabar não enxergando, né, o que está fazendo. Exato. Só vai. Só que aí a personalidade vai mudando. E aí o seu temperamento que poderia ser usado para algo tão bonito, tão bem, né? Ele vai se deteriorando e você vai mudando a sua personalidade. De repente você não está usando seus dons e talentos
como deveria estar usando. Sim. Tem outra pergunta que também já ouvi falar em alguns lugares, a gente vê às vezes, né, na internet. Por exemplo, o melancólico lá, eu já vi falar que existe o melancólico pedra, o melancólico raiz, Argila. argila. Isso existe mesmo? E esses são os aportes, né? Ah, tá. Esses são os Vai se aportes. adaptando. Isso. Que aí a gente oscila ali em determinado momento da nossa vida, mas tem características. E daí são muita informação, né? Que daí aí ela vai entrando, a gente vai entrando dentro para os aportes e vendo quais são as nossas características que mais sobressaem. Sim. Para ordenar dentro do nosso temperamento. Eu posso hoje estar melancólica e ir lá para um sanguíneo ou um colérico? Não. Você está dentro do seu melancólico ali, você está em desordem com o seu temperamento. Então, você ordena para voltar para o equilíbrio dentro do melancólico. Sim. Anda nos aportes, porém, é ali dentro. Né? Não tem como hoje eu estou melancólica, amanhã fleumática. Não existe. Não existe. Você vai ser sempre melancólico. Sempre nasceu. Isso é de berço. Isso é os minerais que a gente fala, né? Por isso que o melancólico ele é terra, o sanguíneo é ar, o fleumático é água, o colérico é fogo. A gente não sai desse nosso mineral. Nós nascemos assim. Deus quis que o André fosse melancólico. Por quê? Porque ele te fez assim, é o seu barro. O seu barro que tem que ser moldado daí, né? Ou é terra seca ou é terra fértil. Exato. Mas é dentro do melancólico. Eu, sanguínea desordenada, barulhenta, falo e vou falando, e vou falando, e vou falando. O que eu tenho que fazer? Voltar para dentro, ficar mais introspectivo, que é muito desafiador para mim. Sim. Me avaliar. Quando você, como sanguínea, como que você faz para tirar esse tempo no silêncio? Tem uma força? Desafiador. Um exercício? Desafiador. O que eu busco no silêncio, como a gente mora na praia? Sim. O mar. O mar, ele me acalma, ele me interioriza, a natureza me interioriza. Sim. E aquela habilidade de fazer rotina, que não é característica minha, de ter rotina para me interiorizar. Uhum. Né? Então, o sanguíneo, ele foge dessa interiorização, ele não quer ficar na solidão, sozinho, quieto, pensando, não quer. Sim. Aí é aquilo que a gente vai fazer. Ela é uma violência contra o nosso temperamento, do nosso corpo, e falar, vem aqui, eu sou adulta, eu te coloco sentadinha, vem, vai estudar, vai fazer o que tem que fazer, vai trabalhar sentada neste horário, né? Por isso que é tão bom a gente se conhecer, pessoal, por quê? Porque dentro de por exemplo, você vai fazer um trabalho na comunidade, na igreja. Talvez, vão te colocar num ambiente, André, que a pessoa, ela vai dar o 100% dela lá, só que o 100% é 20%. Sim. Em contrapartida, se ela estivesse em outro ambiente, em outro local, né, ela iria sobressair, ela iria dar um 100% dela, ela ficaria feliz, ela não iria atrapalhar as outras pessoas, né, por desordem. Sim, a gente tem que observar, né, ser observador e ver a característica, a qualidade, porque não é só, às vezes, colocar lá e faz, né? Às vezes a pessoa não consegue mesmo. Né? E isso é real. Ela não consegue desempenhar bem uma função, mas não é porque ela não é capaz, é porque ela está no local errado. Colocaram ela numa função errada. Então, você descobrir que uma sanguínea ela é muito boa numa animação, para falar, uma oratória, né? O colérico, ele que vai coordenar, ele que vai falar, faça isso. Aí a pessoa vai lá e faz. Ele vai ter ação, ele vai chegar no horário, ele vai cumprir, ele vai fazer. Aí o que um melancólico ele vai fazer? Ele vai ficar ali no stand-by, o fleumático também. O que eu não gosto, assim, por exemplo, dos coléricos, né? Que eles chegam falando assim, mas eles são superficial. Daí a gente, como melancólico, a gente fica pensando, nossa, mas nem completou aquilo ali direito, podia ter aprofundado mais. O sanguíneo, você diz? Ou o colérico? O colérico. O colérico ele é mais mandão, né? Sim, sim. ele chega... Fala qualquer coisa. E manda fazer, e você que faça, e se vira. E eu, como melancólico, eu fico analisando, né? Nossa, mas nem falou direito, podia ter falado mais.
Por quê? Porque o melancólico, ele é da palavra, ele se ofende, né? Então, assim, falou assim dessa forma comigo porque não falou daquele jeito. É a maneira de falar, né? O sanguíneo já não liga para o que falou. Ah, pode falar o que quiser, já esquece. Aí o fleumático, ele já fica ali na dele, né? O fleumático, né? Ele já... E outra coisa, se deixar, o fleumático enterra todos os talentos dele. Por quê? Porque não faz, né? Tô de boa, gente, tô de boa. Então, ele tem que fazer algo ali, ó, que ele tá, né, atrás, ele não quer se mostrar também, né? Então, dê processos, né, para um fleumático, que aí ele vai começar, e ele tem começo e acabativa, né? Uhum. Então, ele é bom nisso também. É o meu cunhado, eu acho que é fleumático, que fala bem assim, não atrapalhe o artista. É. Não sufoca o artista. É bem isso. Não quer nada, né? E a Jéssica já é assim nos áudios dela, ela fala assim, eu vou mandar uma mensagem para não parecer grossa. Porque daí já tá pegando mais leve, né? Aí pro melancólico já, olha, não se ofenda, né? Pra mim, como melancólico, eu falo, tipo, de uma maneira que nem se falou, mais profunda, né? Sim. Já fala explicado, detalhado e tal. Às vezes eu acho que as pessoas acham que a gente tá até viajando já, né? Porque vai lá na... Mas é porque é do detalhe, né? E o fleumático é do medo. Então, você vê, o fleumático, ele tem medo também de se posicionar. Sim. Né? Então, você vê, o fleumático, quando ele vai falar, ele tem que saber o que ele vai falar. Por quê? Pra falar bem certo aquilo, né? E eu acho que daí é tudo as coisas que vêm de fora também atrapalham, né, os temperamentos, que nem a gente veio falando já, ansiedade, estresse. Sim. Os traumas também, né, traumas de infâncias, eu acho que até vem de herança hereditárias também, né? Também. Que segue padrões, que acaba sendo difícil demora para entender, digerir e resolver, né? E a gente às vezes acaba passando uma vida sofrendo e não consegue ter um diagnóstico ou uma decisão de resolver aquilo, né? Sim, por isso que o autoconhecimento, ele é tão valioso, né, André? Sim. O autoconhecimento é cura, né? Por isso que nós temos que buscar cura em Jesus. Tem coisas que só Jesus que cura. Só Jesus. Só Jesus, é só o espiritual. Sim. Tem coisas que eu preciso curar o meu psicológico, porque senão vira uma paranoia, uma psique, né? Fica rodando ali uma psicose. Aí eu tenho que cuidar o meu biológico, cuidar da minha saúde. Por quê? Porque eu sou templo do Espírito Santo, né? Então eu tenho que estar saudável para ser pais melhores. É isso mesmo. Eu vinha pensando, né? Hoje de manhã sobre esse podcast e me vinha... o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A gente é o sacrário, né? Onde guarda a alma. E a gente precisa cuidar do corpo fisicamente, né? Entender as dificuldades e limitações dele, para que ele esteja bem e a gente possa levar a nossa alma a passear. É isso. Então, se a gente tá muito bem espiritualmente, reza, faz tudo o que tem que fazer, mas a gente tá com o corpo doente, a gente vai ser barrado. Sim. Não vai dar boa, né? Sim, por isso que a gente tem que cuidar de todas as nossas dimensões. Então precisa conhecer. Precisa se autoconhecer. Para quê? Para que dentro de todas as esferas a gente vive em equilíbrio. Sim. Dentro do nosso biológico, com a nossa saúde, cuidar da nossa saúde, porque se eu não cuido, eu vou estar afetando outras pessoas que vão ter que cuidar de mim, né? Se eu não entro em harmonia comigo, eu vou criar uma desarmonia no meu lar. Sim, sim. Né? Por quê? Porque é sempre o outro, né? A gente nunca tem problema. É o outro que está em desequilíbrio, o outro que é o problema, o outro que tem o jeito, o outro que tem outro temperamento, né? Se eu não estou em equilíbrio, dentro do trabalho, dentro da comunidade, vai criar conflito. Sim, aí a desordem do corpo gera uma desordem espiritual também, porque daí a gente ofende, a gente não perdoa, e a gente vai se perdendo ali, vai cada vez arrastando mais coisa e gerando um caos, desorganizando a casa, né? Exato. E aí precisa vir Jesus resgatar a ovelhinha perdida para trazer de novo, para recomeçar. Então que a gente
aprenda, né, que a gente precisa cuidar da alma, do corpo, da nossa mente, para que a gente esteja bem ligado, ordenado com tudo isso e aprendendo a trabalhar e gerar um resultado eficaz, né? Bem isso. Bem isso. Para todas as áreas da nossa vida estar em equilíbrio, em todos os ambientes. Aqui na passagem que a gente usou, vigiai e orai, né? O vigiar é isso que a gente vem falando, né? Prestar atenção, se autoconhecer, tentar ver quais são os nossos pontos bons e os nossos pontos ruins e tentar adaptar, né? Tirar essa parte ruim e tentar colocar partes boas, né? Que nem a gente veio falando, né? De andar com pessoas que possam nos mostrar outra forma de lidar com certas situações. Por exemplo, o medo do fleumático. O colérico consegue, eu acho que, tirar ele Sim. de dentro e fazer com que mostre, né, que dê certo. Coragem, tenha né? coragem. Qual que é a diferença ali? Um tem coragem, outro tem medo. E o colérico vai empurrar esse fleumático justamente para ele não enterrar os talentos, os dons que ele tem. Mas agora me veio também uma pergunta. O medo, ele pode vir também não só do temperamento, mas de um trauma, né? Sim. O medo, nós nunca vamos deixar de ter todas essas emoções, André. Nós temos medo, tristeza, raiva. É característica, alegria, característica do nosso ser humano. Sim. Isso aí é independente de qualquer temperamento. O medo, ele é necessário. O medo, ele é necessário para quê? Para nós não atravessarmos uma rua, morrermos atropelados. Ele tem que existir isso dentro de nós. O que acontece, sempre nós vamos falar do desequilíbrio da carne. Se o medo está me paralisando, por exemplo, de um melancólico estar no podcast, ele está sendo ruim, Sim. né? Ele está sendo ruim. Se o medo, ele paralisa um fleumático, que ele não consegue se posicionar, ele fica lá na calmaria dele, porque ele tem que ser perfeito também, o que os outros vão pensar, né? Isso é ruim também. E aí tem os traumas de vida, tem a história em que viveu. Sim. Né? Então é característica de várias desordens e desequilíbrios ao longo da vida e vai acumulando. E nós podemos pegar um fleumático muito corajoso? Sim, sim. Depende da maneira que ele foi criado. Sim. O ambiente em que ele foi inserido, que ele foi estimulado, né? Eu sou testemunha, né? Do meu testemunho pra gente resolver, por exemplo, a questão de trauma em si, a gente precisa entrar dentro da gente, olhar aquilo ali, tá fazendo mal, e pôr para fora, e falar em oração, né? Se colocar a oração, pôr para fora ali numa partilha, ou até mesmo numa confissão com Deus ali, Deus te cura se você tiver realmente de coração aberto para resolver isso, né? Querer perdoar, querer pôr para fora, fazer ali em espírito e em verdade, né? E aí, sai um peso de dentro da gente e a gente consegue ter espaço para criar virtudes, né? Exato. Por quê? Porque o vício, ele sufoca, né? O rancor é um vício. Isso. Ele sufoca e aí você colocar para fora é terapêutico. Você ter outras pessoas para compartilhar é terapêutico. Uma confissão é terapêutica. As pessoas não utilizam disso, de você ir lá, porque ali tem cura. Sim. Ali tem momentos ali que o sacerdote, só ele, né? Com uma palavra, às vezes vai falar uma palavra e aquilo vai dar um ânimo para a vida da pessoa. A pessoa está em desânimo, né? Vai fazer uma confissão, já melhora. Mas, né, tem pessoas, né? Eu não gosto de me confessar, ou por vergonha, ou porque isso ou aquilo. Está perdendo um bem maior. Por quê? Porque a confissão é terapêutica. E eu falo assim, tipo, você falando, né, uma palavra às vezes pode mudar tudo. Sim. E a gente nesse caminho, né, de missão, assim, às vezes a gente faz uma pregação, por exemplo, você faz a pregação ali, você pensa, nossa, eu não falei o que queria, eu acho que ficou meio ruim. Daí chega a pessoa para você, nossa, Deus falou muito comigo. E às vezes a pessoa precisa ouvir daquele jeito, aquela frase que a gente tá achando nada a ver, né? Sim. Então a gente precisa ser ousado e colocar para fora aquilo que Deus fala, aquela voz que tem dentro de nós, que a gente escuta e que às vezes a gente não dá bola para ela.
seja ousado e através da oração, da nossa fé, Deus vai falando e Deus vai derramando a graça, né, os carismas, os dons para que a gente coloque a serviço da comunidade. Para que a gente cresça. É bem isso, porque o nosso humano, né, ele quer nos autocriticar o tempo todo, né, deveria ter sido melhor, mas naquele momento a ação do Espírito Santo é a que muda. A ação do Espírito Santo que vai conduzindo. Sim. Aí deixa de ser o nosso humano, né? Aí deixa de ser só o que a gente está aqui falando, que a gente está conduzindo, mas tem palavras que entram na nossa boca que vai exatamente a pessoa precisar ouvir aquilo que tinha que ser dito, né? É incrível, assim, é extraordinário, né? Me veio muito também da questão dos traumas, assim, que eu já vivi, né? Várias coisas, assim, a gente acompanha jovens e vários momentos em retiro e tal, e a gente vê essa questão de trauma, por exemplo, pessoas que foram traumatizadas com tão pouco, assim, que a gente acha superficial, por exemplo, deixou de comer alguma coisa na infância, não deixaram ela comer, e parece que tem um peso tão grande quanto a de por exemplo, sei lá, de um abuso. Sim. E a gente, às vezes, julga, né? A pessoa tira sarro, né? Porque, nada a ver isso aí que você está falando, vai lá e come, Sim. pronto. Mas isso fere de uma maneira muito grande e a gente tem que aprender a saber acolher e a saber orientar para não acabar ferindo mais ainda, né? Sim, por quê? Porque cada informação que nós vivemos na nossa vida, cada um recebe de uma maneira, né? Então, o pai e a mãe, por exemplo, mas eu teve 10 filhos. E cada um é de um jeito. Por quê? Porque cada um teve um temperamento. Cada um passou pelaquela informação de uma maneira. Então, o que um irmão soube lidar com uma situação, o outro irmão absorveu de outra forma. Sim, sim. Por que para um a comida... mas por quê? Por quê? Porque para ele, que tem um temperamento diferente, quando era criança, não sentiu tanto. Aí um outro irmão, aquilo gerou um trauma muito grande. Por quê? Porque naquele momento, aquela informação para ele foi mais profunda. Sim. Por isso que não existe certo e ninguém errado. Sim. Não podemos julgar. Por quê? Porque cada um é um ser humano único. Cada um é único dentro de todas as suas emoções. Por que um sabe lidar de um jeito, o outro não? Porque a carne de um é fraca e o outro nem tanto. Porque o espírito de um está mais fortalecido, do outro nem tanto. Qual que é a mensagem que você passa para aprender a se libertar no modo terapêutico, assim, até falando também, que ajuda? É se conhecer, né? Se conhecer. Se você está muito fora do que você sempre foi, se você está mais irritado do que o seu habitual, se você é muito mais nervoso, observe a sua vida, observe o que você vem vivendo, observe o quanto você deixou Deus agir na sua vida, o quanto você saiu fora do caminho de Deus, observe o quanto você quer fazer toda a sua autonomia e independência. O autoconhecimento, ele é valioso. Por quê? Porque quando você está equilibrado, você está mais tranquilo, mais sereno, mais respondendo a outras pessoas de uma maneira mais calma, porque é dele, não é meu. Sim. Aquela pessoa está desordenada, por que eu vou me sentir ofendido? Eu estou tranquila. Sim. Eu estou tranquila no meu mundo espiritual, no meu mundo fisiológico, no meu mundo mental. Eu não vou me abalar porque a pessoa falou, pensou isso ou aquilo. Por quê? Porque o caos não está comigo, está com a outra pessoa. Então, o autoconhecimento, ele é valioso. Ele é valioso. E eu costumo dizer que tem curas que só Jesus que faz. Só Jesus que faz. Só Jesus. Precisa... Só Jesus na causa, é. A sanguínea falando fora de hora. As piadas. É muito sanguínea. Faz parte, né? Faz parte do temperamento. Eu, como testemunha, né, eu falo que a gente precisa, o primeiro passo é decisão, né? É enxergar o que tem dentro, o Espírito Santo ilumina,
existe até a parábola lá da moeda de prata que se perdeu dentro da casa de uma mulher, que ela não achava e estava escuro, e aí teve que acender a luz, e quando acendeu a luz ela viu a sujeira que a casa estava, e teve que limpar a casa ali, arrastar o sofá, eu imaginando assim, né, para poder encontrar essa moeda. Então é assim com a gente precisa pedir a luz do Espírito Santo para que ele ilumine dentro de nós, que a gente consiga enxergar a bagunça que está ali dentro e ver o que precisa tirar, jogar fora, limpar, pôr no lugar. E para a gente tirar fora, né, jogar fora, a gente precisa falar, vomitar, né, para fora isso. Partilhar, entregar numa oração, entregar para Deus, entregar numa partilha com amigos, até que gera cura. Deus vai lapidando tudo isso através da oração, né? Vai nos lapidando esse tesouro, né? E aí sim a gente vai conseguir enxergar o tesouro que tem dentro de nós, né? E colocar ele no lugar. Sim. Colocar Deus no centro também da nossa vida, para que ele sempre nos ilumine e a gente vai ser aí guiado por Cristo. Sim, e a palavra é oração com ação. Uhum. Temos que fazer ação para termos um resultado, né? Sim, sim. Dentro de tudo que a gente vem vivendo, dentro da nossa comunidade, nossa família, é necessário ação para os talentos não ficarem enterrados. Da passagem, ele vigiai e orai para que não entreis em tentação. A tentação ali, por exemplo, me veio de uma das falas que você estava falando, me veio uma questão assim, por exemplo, a tentação ela surge na nossa mente a todo momento. Por exemplo, pessoas, né, com vícios têm a vontade de querer ir lá, né, usar, sei lá, droga ou beber, mas aí ainda não é o pecado em si, né? O pecado é quando você pega aquela tentação e faz essa vontade, né? E deixa fazer a vontade do corpo, né? Aí a gente tá se perdendo, aí a gente tá dando brecha, né? Para que a nossa vida entre numa desordem. Então, tomar cuidado para que, através da oração, fortalecer o espírito, através da nossa fé, para que a gente seja esse canal da graça e não caia na tentação, da própria carne, né? Sim. Das vontades, dos vícios, né? Eu vejo hoje o vício muito forte, assim, tipo, por exemplo, essa questão de bebida, né? E drogas, que é uma inclinação, né? É como se fosse também ali os temperamentos biológico, né? Sim. Os vícios também vêm de uma forma assim que se a pessoa tem o vício, ela não pode chegar perto, não pode lutar com aquilo, né? Por isso que daí ela vai causar uma violência contra o temperamento dela e falar, fica quietinho. Sim. E aí é uma luta contra a ação, né? Aí eu me seguro para não pecar, eu me seguro para não fazer. Não tem, por exemplo, como uma pessoa que é alcoólatra, né? Sim. Dizer, não, eu vou no bar ali, tá de boa, vou bater um papo com os meus amigos. Aquela influência vai me levar pro buraco. Exato. Então você tem que mudar o teu ambiente e fugir do pecado, né? Fugir das coisas que vão te levar para o mau caminho, que vão te desordenar a tua vida. Sim. Se conheça, que você vai saber quais são as suas inclinações, as suas dificuldades e vai aprender a lidar com ela e fortalecer isso. É isso. Elis, como que as pessoas vão fazer para conhecer o seu temperamento? Então, André, eu sei que aqui é um momento muito rápido, né, pra gente falar sobre como que você vai identificar o seu temperamento, né? Você pode entrar em contato comigo, né? A gente está fazendo uma avaliação no momento terapêutico, né? Eu sou terapeuta. Dentro do atendimento, você vai saber qual é o seu temperamento, os seus aportes, o que você vai ter de virtudes, os vícios, como você vai trabalhar, tá? Não importa só saber, eu sou uma sanguínea ou eu sou um fleumático. E o que eu faço disso? Aí, no momento terapêutico, você vai saber como se posicionar e como fazer para ter uma vida mais harmoniosa dentro do seu temperamento. Legal. Quando a gente começou tudo isso, né, Deus colocava, né, como uma missão nova para nós, né, de evangelizar, de trazer informações para o povo
de uma forma assim simples, né? Através de uma conversa que flui. Sim. E a gente vai aqui trocando ideias, aprendizados e vai passando também para todos que estão assistindo. E nesse processo, né, Deus vem me mostrando assim um caminho até do ser terapeuta, né? Eu entrei em contato com a Elisa esses dias para tirar algumas dúvidas, que eu pretendo comprar um curso de terapeuta. E nesse caminho, assim, a gente foi conversando, trocando algumas ideias, e eu chamei ela para o podcast, e Deus fala muito, né? Que até era de algumas ideias dela, assim, bate com o que a gente já vem fazendo, e a gente vai caminhando junto. Promessa do Senhor, né? Promessa do Senhor. E que Deus abençoe, né, esse chamado, Amém. essa vocação, para que a gente possa, assim, ser instrumento e ajudar também, né, com ferramentas e com Deus, né, essa busca pela santidade, pelo crescimento espiritual, humano, né, que a gente precisa trabalhar o nosso lado espiritual e humano para caminhar junto, para que a gente tenha um bom êxito disso tudo. Sim. E quem se interessar, quiser saber um pouquinho mais, o Ovelha vai colocar embaixo, né? O meu Instagram, né? Também estamos divulgando aqui esse espaço lindo, maravilhoso de podcast, né? Guiados por Cristo. Quem sentir também no coração, né? De trabalhar, né? Quiser vir conversar com a gente aqui, fazer esse momento terapêutico, né? Maior, mais grandioso, crescer, nós estamos à disposição também. Eu queria agradecer também o Ovelha Filming, vai ter o Instagram dele, e vai ter também o Instagram da nossa página, Guiados em Cristo. Se você sentiu no seu coração que quer falar com a gente, quer ajudar de alguma forma, chama a gente lá no Instagram, que a gente conversa com você, que a gente tenta ajudar também, e assim a gente vai somando, né? Para que isso cresça, esse projeto cresça. A gente aqui está numa parceria de evangelizar tudo isso, essa nossa informação não tem custo. Sim. Mas o espaço, as câmeras, todo o equipamento, né, para isso tem custo. Então, a gente precisa também dessa ajuda, dessa providência divina. Sim. E se você puder nos ajudar de alguma forma, chama a gente lá. Agradeço o momento desse convite, né, de esclarecer alguns pontinhos aí, e espero que quem se sentiu tocado e tenha mais alguma dúvida, né, fale pro André, e a gente vai conversando mais a respeito. Mande mais dúvidas, se quiserem ouvir mais, né, vão mandando aí que a gente vai trabalhando para isso. Eu queria agradecer aqui a todos vocês que estão assistindo, que vocês curtam lá a nossa página, se inscrevam no nosso canal para acompanhar os nossos vídeos aí, o nosso podcast, Guiados por Cristo, com Cristo e em Cristo. Que Deus tenha falado aqui hoje um pouquinho através de nós, que nós somos instrumentos de Deus. E antes de eu encerrar, eu gostaria de mostrar aqui uma camiseta que a loja de Paula fez. Criou essa arte aqui, uma camiseta cristã. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Essa aqui é a parte da frente. A perdida era eu. E essa aqui é a parte de trás. Se você tiver interesse na camiseta, ela vai estar disponível lá na loja de Paula. Aqui em Guaratuba, ela fica ali na praça, do lado da igrejinha bicentenária. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que derrame bênção sobre a sua vida. Que essa conversa possa ter iluminado um pouquinho o seu interior através do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém.